Você considera que esses 8 anos no poder geraram um certo comodismo arrogante? Eu vou usar essa força, entendam como uma força de expressão aqui, esse comodismo arrogante na tua base. Em outros termos, grande parte dos cachorros engordaram e se tornaram impróprios para a caçada eleitoral? Olha, eu não digo arrogante, né? Assim, do ponto de vista, mas acomoda. Governo acomoda, né? Eu pego o exemplo, por exemplo, eu sempre digo assim, às vezes tu pega, tem um cara ali batendo e cobrando e tal, é o cara do momento das redes sociais. E eu fiz muito isso, né? Eu fui um perfil, né? Eu tô em todos os grupos da cidade, né? E eu fico ali acompanhando, às vezes eu não me manifesto, mas aí eu vou pro privado, né? Então, por exemplo, na minha reeleição, todos aqueles expoentes daquela época que estavam batendo, cobrando isso, não sei o quê, aí o privado, e conseguia reverter isso, trazer eles para o meu campo, né? Só que depois que eles vinham para o governo, morria. Não tinha mais o potencial que eles tinham na oposição, né? Não sei porquê, eu acho que, sei lá, a natureza é diferente, não sei o que acontece. Tem gente que é bom de oposição mesmo. Tem gente que é bom na oposição. O fator positivo é porque você tira um militante ali, árduo, diário ali de estar te desgastando, você tira ele de campo. Mas ele não soma na proporção aqui no governo. Então, o governo ele acomoda, de fato. É preciso a gente, né, ter muita injeção de ânimo, é preciso você estar muito atento, cobrando mesmo. Isso aí todos os prefeitos viveram isso e comigo não é diferente. Muito embora eu tenha esse perfil político mais atento, né, de estar sempre motivando mesmo, mas a gente viveu. Então, eu sempre dizia, inclusive, às vezes, as pessoas não estão deixando de votar por Ronildo, mas elas estão deixando de votar por aquela pessoa que pegou um contrato, que pegou a direção da escola, que ao invés de chegar, interagir com a comunidade, tratar bem os pais, né, aquela pessoa que vem com seu salto, monta na sua moto, vai embora, né, não se sensibiliza, não se envolve com a comunidade, não se envolve com a comunidade escolar, por exemplo. Então, às vezes, esses perfis, eles acabam atrapalhando, né? E pelo dinamismo político, você não consegue corrigir isso, né? Porque quando você tira, você perde. Né? Aqui não tem essa coisa de dizer assim, que é um fator que as pessoas sempre me dizem assim, Ronildo, por que tu não pega? Poxa, tem gente que trabalhou 8 anos e tem gente que votou contigo também esses 8 anos, nunca teve uma oportunidade, por que tu não faz essa substituição? Digo, beleza, só que o que acontece? É que quando eu tirar esse que trabalhou 8 anos, automaticamente eu perco ele. Ele vai ficar contra, porque ele fica fora. E às vezes esse aqui que está de fora também, votou e tudo, precisa de uma oportunidade, mas às vezes ele não tem o mesmo peso político ou até de tamanho familiar, daquilo que ele entrega de voto, de peso, né, eleitoral, de que este aqui. Então, e aí é 6 por meia dúzia, né? Eu ganho este, mantenho este aqui, porque ele já quer, se ele não tiver uma oportunidade, ele vaza, mas eu perco este também. Então, às vezes, você acaba não conseguindo, né, fazer essa dinâmica que, às vezes, no olhar do eleitor ela é necessária. Tem muito essa cobrança, né, de gente que fala isso, né? Mas é complexo demais, né? Então, assim, o governo conforta, né? Não sei se talvez eu falo até que eu não sou de gabinete, mas eu não tenho assim tantas reclamações de chefes, de superiores, por exemplo, diretores que humilham professores, secretários que, né? Eu acho que o mais complexo que a gente tem, que parece que é o secretário ou o diretor, é a questão da saúde, né? Que aí você não consegue fazer a entrega na expectativa da população, aí eles colocam isso como sendo aquelas pessoas que estão à frente, que não são isso, que são arrogantes, que são não sei o quê. Mas então, eu não traria o termo arrogante, mas o conforto, sem sombra de dúvida, ele existe. Sem sombra de dúvida. Só para esclarecer, Ronildo, porque assim, não nossos telenautas aqui estão espalhados por todo o Brasil e nem sempre eles conhecem a expressão cachorro gordo. Essa expressão, alguém teria dito para Lourival em algum momento, quando Lourival era prefeito, que ele era bom de voto, então ele não tinha cabo eleitoral, ele tinha caçador de voto, cachorro bom de voto, alguma coisa assim. Bom de caça. Bom de caça. E aí o Lourival usava essa expressão em algumas conversas. E você fez referência em um dos teus discursos a essa fala do Lourival. Sim.
e de que os cachorros estavam gordos e cachorro gordo é ruim de voto, né? Mas, no teu caso, não correram na mesma velocidade, mas correram, né? Do contrário, o Guerra não teria vencido a eleição. A oposição até tentou usar isso de forma pejorativa, né? De que eu estava ofendendo as pessoas, chamando as pessoas de cachorro. E não era, de fato, o contexto era esse, né? Eu parafraseei Lorival, dizendo que Lorival dizia que cachorro gordo era ruim de caça, né? E que, de fato, numa expressão de caça, é isso mesmo, né? Um cachorro gordo, ele tá ali, ele cansa mais, ele tá, né, ele tem mais dificuldade de mobilidade e tudo. Então, quando a gente fala que uma eleição, ela não se faz sozinho, Ronildo sozinho não elege, o Guerra sozinho não elege, que a gente precisava de que cada correligionário nosso, de que cada eleitor nosso, de que cada integrante do nosso grupo fosse para o campo, né? Fosse usar a sua influência, fosse fazer dar a sua contribuição para a eleição, né? Aí a gente usa esse termo, né? No sentido de dizer, olha, nós somos o governo, né? Os cachorros estão gordos, mas precisam ir para caça e a gente precisa realmente dar o resultado. Mas eu tenho muita gratidão e eu não tenho, de fato, assim, nenhuma ressalva negativa a fazer em relação ao nosso grupo. Eu acho que o nosso grupo é muito forte, mostrou ser o maior grupo político de Penalva e realmente com o resultado mostrou a sua força. Que essa foi uma eleição que eu não tenho dúvidas que foi estritamente a força do nosso grupo, né? Porque o nosso candidato, ele teve dificuldade de penetrar para além disso, para além do grupo, né? Então, foi realmente o grupo que vestiu a camisa, o grupo que acreditou e que foi, né, para campo e conseguimos dar a vitória ao Guerra. Eu acho até que ele, assim, conseguiu muitas adesões, vocês, né? Mas algumas que a gente pode colocar na conta dele, naquela pré-campanha, né? Na pré-campanha, quando ele estava numa disputa interna com o Pierre. Enfim. Mas assim, você já destacou algumas dificuldades de se fazer política. E algumas são grandes gargalos porque a gente precisa avançar. A cidade precisa avançar, o Brasil precisa avançar. E para avançar a gente precisa de uma consciência política que seja pautada em outras situações e não no empreguismo, né? E eu ainda vou te fazer adiante algo mais objetivo em relação a isso. Mas assim, na tua avaliação, qual que é a dificuldade de se fazer política aqui em Penalva? Que não é só para você, né? Mas para qualquer um. Qual seria a grande dificuldade? Hoje, para mim, é essa campanha corpo a corpo, né? A necessidade de uma individualidade do eleitor. Né? O eleitor não está mais votando por plataformas coletivas. Né? Você reunir uma comunidade e dizer que a tua proposta de governo para aquela comunidade é resolver a água, é fazer a estrada, é melhorar a escola. Isso não convence mais. Né? Porque depois, na individualidade, né? Se não for visita casa a casa, na reunião, as pessoas vão querer um particular contigo, que é tratar questões pessoais, né, perspectivas de futuro. Então, para mim hoje, o maior desafio da eleição de Penalva se dá nessa necessidade da individualidade do eleitor, de só votar se conhecer, se realmente tiver contato, né, se vir na minha casa, na minha cozinha. Né? Um acerto mais direto. Um acerto mais direto entre o político e o eleitor. Essa para mim é a maior dificuldade. Porque aí, dado que aquilo que tu faz com muita antecedência não vale, né? Porque aí, se eu visitar um ano atrás, né, ter conversado, ter talvez até feito qualquer situação ali, mas aí quando chega, ali não tinha sentimento de eleição. Quando chega o sentimento da eleição, que é os 45 dias, aquilo que foi feito para trás, ele é esquecido e a pessoa tem a necessidade novamente de ter um contato, né? E cobra de novo esse contato, inclusive se ele não acontecer, o voto pode não vir. Então eu acho que essa é a maior dificuldade da eleição de Penalva hoje, porque você não consegue mais fazer uma campanha por plataformas, né? Somente os palanques, né? Somente as reuniões coletivas, né? Há uma necessidade de um comprometimento pessoal mesmo, olho a olho do eleitor com o candidato. Você já disputou 4 eleições,
as 2 últimas para prefeito. Eu digo, 4 não, essa daí é a 5ª, né? É, 5ª. Mas eu digo... Eu concorrendo você 4. Concorrendo 4. É assim, existe uma cultura política que atravessa a nossa história. Mas isso que você destacou agora é muito diferente das eleições que você disputou? Não. Por exemplo, em 2016, apesar de ter sido uma campanha mais popular, né? Mas aí você eu acho que ali foram perfis. Edmilson teve teve o erro da não comunicação com o sindicato, né? Com os servidores públicos e permitindo ter aquela greve por reajuste, né? Então ali foi uma voz que ecoou nas ruas, que vai aquilo ali vai para os pais, né? Vai para os alunos, vai para o comércio, vai para a comunidade ali. Apesar de não ser uma greve por atraso, mas existia uma greve, existia, né, uma categoria muito forte na rua, né? Então, e aí ele com um perfil político mais acanhado, de não, né, de dificuldade de visitar, e aí em 2016 eu percorri essa cidade inteira nesse modelo de casa a casa, corpo a corpo, né? Entrando mesmo nas comunidades, nos bairros, visitando casa a casa. Eu fiz praticamente, em 2016, todos os bairros. Eu fiz quase toda a zona rural, Jacaré, Ouro, Capoeiro. Eu agora mesmo nessa eleição de guerra, a gente foi lá no Olho d'Água numa reuniãozinha e eu fui passando em todos os povoados para chegar no Olho d'Água e eu vinha conversando, né? Os meninos estavam no carro comigo e eu dizia, gente, como é que eu consegui em 2016? Eu vim em todos esses lugares. Todos aqueles lugares que eu não fui em 2020, que eu não fui, nós não fomos agora com guerra, eu fui em 2016. Então eu acho que aquela eleição, eu cheguei, né? Edmilson era prefeito, então aquela expectativa já não existia mais com o Edmilson, ele já era o cara da entrega. Ou ele chegava para resolver, ou não tinha mais, né? Porque ele não podia mais usar a esperança. E eu chegava. Ele não chegava para me contrapor, aí o voto ficava para mim, né? Então eu acho que eu vim candidato de um grupo forte, com uma referência de gestão muito forte e política, que era Lourival. Eu com um perfil bom, né? Uma oratória muito boa, com uma história de vida, e fui pro corpo a corpo mesmo, visitei, fui para as casas, entrava nas casas, visitava, conversava. Não tinha gasto financeiro naquela eleição, não tive gasto financeiro de ter algo a resolver dentro das casas, né? Mas existia a expectativa do governo, né? E aí você alimentava essa expectativa. Então eu acho que foi uma eleição diferente nesse sentido. Mas nós tínhamos um grupo, né? E nós conseguimos viabilizar a disputa, né? Eu concorri com o Edmilson de igual, né? Mesmo em números de comícios e passeatas, e até o comitê foi voluntário, mas teve comitê. Então eu coloquei uma campanha na rua, né? Eu não tinha dinheiro para entrar nas casas, resolver nada, mas aí eu tinha a esperança, né? E Edmilson não chegava para resolver. Fazia, olha, Ronildo está te prometendo para o futuro, eu resolver agora, né? Então se ele não chegava, ficava a minha esperança. Então eu acho que esse foi um fator, né? Que eu acho que é uma dicotomia aí que difere um pouco em relação às outras eleições, já com você no mandato, já com uma estrutura maior. Acho que em 2016 você fez muito política. Foi a política mesmo que me parece que contou muito, porque tinha muita coisa improvável para você. Sim. Coisas contra você. Sim. Por exemplo, você tinha a questão financeira, você tinha a questão da sexualidade, que eu já te propus um bambaí pra gente tratar só sobre isso, uma cidade homofóbica. Sim. E você consegue furar essa barreira. Sim. Né? Então, tinha muita coisa contra você naquele cenário político e você foi derrubando as barreiras. Mas naquela época você era magro. Era cachorro magro. Cachorro magro, Agora você tá mais gordo e mais velho. Apesar de jovem ainda, mais velho em relação... Você tinha 20 e quantos anos? Eu me elegi com 30 anos, prefeito. 30 anos. 30 anos, olha aí. 30 para... 39. Olha aí. Então, e aí, o desgaste é muito grande, 8 anos em uma 31, né? Eu vou fazer 8 anos de mandato, é isso, 31 anos. 8 anos. Então, a síndrome... eu completo de setembro, é isso. Aí eu completei 31 em setembro, a eleição foi em outubro, A síndrome do cachorro gordo persegue todos nós. Persegue. Aí eu acho que além do gordo,
né, que de fato eu engordei ao longo, eu acho que é uma questão de motivação, né? Quando você está fora, né, você só tem a esperança, a motivação. Eu, de fato, aquilo que eu falei lá atrás, que eu não acredito, assim, que realmente de forma maldosa um político vá, né, para enganar as pessoas, né? Eu acho que existe sim uma intenção, só que você não conhece, né? Você não conhece a máquina, você não conhece, por exemplo, a Prefeitura de Penalva hoje, ela tem uma estrutura fixa de folha de efetivos, né, de precatórios, de PASEP, de INSS, de dívidas que você não conhece. Aí quando você está de fora, você só olha a pujança dos recursos que Penalva recebe, né? Então você cria uma série de expectativa, de acreditar mesmo que você vai conseguir resolver. E isso te motiva muito, né? A partir do momento que você é governo, você já vive as frustrações, né? Você já vive... E aí você vai viver uma realidade. Que Zeca uma vez me disse, né? Eu querendo ser candidato, e aí eu dizendo pra Zeca, digo, Zeca, o nosso povo tá... Nós não podemos deixar nosso grupo assim, o povo tá querendo que eu seja candidato. E ela me disse assim, Ronildo, tu vai ver, todas essas pessoas, não existe amor, essas pessoas querem, mas amanhã, quando tu estiver no governo, elas vão pegar uma faca de serra e vão serrar, querer cortar teu pescoço se tu não fizer aquilo que elas querem. Então, depois que você já está no mandato, você já vive a decepção, né, as frustrações de não conseguir resolver tudo que você se propôs. Você vive a frustração, né, da expectativa pessoal das pessoas, que é muito ruim. A montagem de um governo é algo terrível. É algo que me traumatiza, é algo que me traumatizou. Se tu me perguntar assim, se tiver uma pergunta como essa, Ronildo, qual é a pior coisa de um governo? Eu vou te dizer, montar um governo. A montagem do meu governo em 2017 foi a coisa mais traumatizante da minha vida. Porque você você lida com expectativas, não com coisas que você acordou, são expectativas que as pessoas têm. A tua visão para elas às vezes não é aquelas. Aquilo que tu tem para propor não agrada e começa a chatear e a gente zangar e a gente já dizer que vai romper e a gente rompendo, né? E aquilo te desespera, né? Então eu acho que a diferença da primeira eleição, quando você está de fora, quando você é oposição, por exemplo, para depois das eleições que você já concorre no cargo, né, já conhecendo toda a estrutura, já vivendo as frustrações, eu acho que é mais ou menos isso. Aí ela se associa com a coisa, né, com a coisa do cachorro gordo, né? Parece que é por conta que está de barriga cheia, que está, né, já está com tudo. Mas eu acho que é um pouco disso, mas é mais também essa questão mesmo de não ter mais a mesma empolgação. Por exemplo, eu estava conversando com Eduardo Nunes, por exemplo, vereador e que é professor concursado do município, e aí ele falando isso, assim, que ele não tem mais a mesma empolgação para a sala de aula que ele tinha lá atrás, quando ele, né, começou, que a gente dava aula no magistério dia de sábado, trabalhava a semana toda, dia de sábado. Então, eu acredito que tu, hoje, depois de mais de 20 anos de professor, tenho certeza que hoje não tem mais a mesma empolgação de que quando tu foi, não sei se tu chegou a ser contratado ou se tu já iniciou efetivo, né? Eu iniciei como efetivo. Pois é, de que quando tu passou no teu primeiro concurso... Na rede estadual que eu ainda cheguei a ser contratado. Né? Então, pois é, eu tenho certeza que hoje a tua motivação ela não é a mesma do Gonçalo há 20 anos atrás, quando passou no primeiro concurso, que recebeu a primeira sala de aula para atuar, né? Então eu não posso hoje dizer que a minha motivação, apesar de eu ser um político motivado, né, com muita vontade ainda de fazer política, mas não é mais a mesma do Ronildo lá de 2016, vindo de um mandato de vereador, que era totalmente diferente, com a expectativa de ser prefeito e resolver tudo, né? Que era aquilo que eu imaginava. Eu achava que não faria, que Edmilson não fazia era porque não queria, eu era incompetente. Então, eu acho que isso pode associar com a coisa do cachorro gordo, mas está muito ligado também a essa motivação. Deixa eu te falar uma coisa. Eu penso que, assim, se a gente for comparar com um casamento, não dá para você comparar um casamento com um namoro. Não dá para você viver na intensidade o tempo inteiro. Mas para que o casamento se sustente, e olha que eu não sou uma referência em casamento duradouro, mas assim,
é preciso, não se mantém na mesma intensidade, sim, mas é preciso que você construa relações ali, né? Sim. E que consiga hidratar essa relação de alguma forma, que ela te renove, que ela te mantenha sempre numa positividade. E eu acho que isso é uma diferença de quem consegue manter um casamento duradouro, isso é uma diferença dos grandes políticos, porque eles precisam ter essa alegria de fazer política. Imagina um cara como o Lula. Ele diz assim, ele já chega chegando dizendo, olha, eu tô com a disposição de um menino de 30 anos. Sim. Então aquilo é invejável, porque o político, para ter uma história duradoura... Olha, eu comecei esse podcast aqui, às vezes, vou dar um tempinho aqui já. Opa. Então tem gente que abre uma empresa e 6 meses depois ele fecha. Então tem gente que não consegue ingressar num emprego e passar um ano. Ele quer mudar. Tem gente que não consegue entrar em uma relação ser duradouro. E ficar por muito tempo. Mas os grandes políticos, eles conseguem. Eles têm essa força, essa energia que faz com que eles mantenham a relação. Agora, fácil, não é. E você sabe muito mais do que eu. E assim, talvez até pior, eu não sei se é pior ou melhor, do que montar um governo, que você vai fazer escolhas, e aí vai deixar alguém de fora, mas desmontar um governo para montar de novo, e aí você entende o que o Guerra vai passar agora, né? Sim. Como é que ele vai mexer? Eu digo para ele que eu não queria estar na pele dele. Como é que ele vai mexer? E aí essa coisa de ganhar com uns e governar com outros, para um político leal, para um político sério, é difícil. Muito. Desculpa, ainda tem... enfim, é uma situação delicada, não tem vida fácil, ainda tem essa questão da questão técnica e da questão política. Você precisa fazer com que o governo funcione. Sim. E para ele funcionar, precisa ter um corpo técnico. Nem sempre esse corpo técnico consegue fazer a entrega política. Ele pode ser o médico que chega no hospital, ele é um bom cirurgião, mas pode não tratar as pessoas com humanidade. Então, são bombas que se colocam na mão do prefeito e que ele precisa tomar a decisão. Se ele não tomar a decisão, ele vai ser julgado lá na frente, né?